Oi, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Educação Financeira, chegamos agora a uma questão bastante relevante: o controle preciso dos gastos e a elaboração de um orçamento familiar ou pessoal. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de deixar claro algo que alguns já perceberam. Durante esses vídeos acontecem alguns erros de português, algumas vezes eu me embaralho aqui, é porque esses vídeos eles são feitos assim na tora, entendeu? Não tem nenhum tipo de edição, não tem nenhum tipo de preparo, eu estou com alguma coisa na mente e eu vou falando e às vezes acontecem os erros, às vezes acontece alguns brancos, então gostaria de deixar isso explicado, não é nada assim profissional, é algo que eu quero simplesmente ajudar de alguma maneira, então é bem no improviso mesmo, então me perdoem quando acontecer essas falhas, assim, não é como as palestras que a gente tem todo um preparo e não, aqui é assim mesmo, no vamos ver mesmo e as coisas acontecem, entendeu? Então vamos lá. É interessante a gente ter em mente essa questão do controle preciso, do controle fino, porque, como todos sabem, as pessoas, eu, você, todo mundo, ninguém tropeça em pedra grande. Normalmente uma pedra grande, a gente vê ela de longe e a gente desvia. A gente tropeça em quê? Nas pequenas pedras do caminho. E é justamente esse o grande problema que muitas pessoas têm perdido muito dinheiro, porque as contas grandes, prestações de carro, aluguel, alimentação, coisas grandes mesmo, as pessoas têm em mente e sabem que todos os meses tem aquela despesa e as pessoas já colocam elas separadas e normalmente não é esse o problema que elas têm financeiro, não é com essas, é com aqueles pequenos gastos do dia a dia, aqueles 2, aqueles 3, aqueles 5, aqueles 10. As pessoas normalmente têm essa percepção, é só R$2, o que é isso, R$5, não, R$10 não é nada não, não, mas é só 15 é mixaria. Só que esses 2, esses 5, esses 10, esses 15, eles se somam. E no final do mês, o montante é grande. Pessoas, famílias com esses pequenos gastos somados, no fim do mês, chega a valores que passam dos 500, chegam a 1.000 ou até mais de R$1.000. Ou seja, seria aquele dinheiro que você poderia estar iniciando a sua poupança, a sua economia, você vai gastando assim aleatoriamente, sem pensar, porque é muito pouco, é irrelevante e no final gera todo um problema. Então é interessante a gente constatar. E falando bem também sobre essa questão dos pequenos valores, todo grande empresário, todo homem rico, toda empresa grande, elas têm uma coisa em comum: eles dão valor aos pequenos valores, porque eles sabem que 1 centavo, para que chegue a R$1, precisa de 1 centavo. 99 centavos não é R$1. 1 centavo a mais se torna R$1. Então todos têm esse cuidado com os pequenos valores, não desprezam os pequenos valores. Se a gente for, isso é até bíblico, como quando diz, quem é fiel no pouco, Deus confia mais. Então a gente tem que ser fiel no pouco, não desprezar os pequenos valores. É só 2, é só R$1, não. É R$1, é R$2, tem muito valor. Tem muito valor, então a gente tem que ter cuidado com isso. Empresas grandes, por exemplo, grandes redes de supermercado, Extra, Carrefour, Walmart, tem produtos lá que o lucro deles era na casa de centavos, para vocês terem uma ideia. E se eles não respeitassem esses pequenos valores, com certeza eles não seriam grandes como são. Então a gente tem que prestar atenção nesses pequenos valores e guardar e cuidar desses pequenos valores. Um rico, até uma moeda de 10 centavos que ele acha no chão, ele pega. E o pobre
na maioria das vezes, 10 centavos, não vou me rebaixar a isso, não. Isso é um problema. Tenha cuidado com os pequenos valores. Seja fiel no pouco para que você tenha mais. E aí, voltando a essa questão, como a gente pode identificar, diagnosticar esse ralo que está tirando e puxando as nossas finanças? Uma técnica interessante, e muitos consultores têm os seus tipos específicos, é o orçamento. O orçamento pessoal, ou no caso, se tem uma família, o orçamento doméstico. O que é o orçamento? É você pegar, pode ser num papel, num caderno, pode ser numa planilha do Excel, no computador, pode ser, hoje tem até programas para os smartphones, tanto Android quanto iOS, você baixa o programa e coloca no seu celular. Então, fazer esse orçamento. Esse orçamento, ele é simples. Você pode fazer ele da maneira mais simples ou dessas maneiras mais complexas, utilizando esses recursos computacionais. Mas vamos lá, qual é a ideia do orçamento? É que você separe um campo para receita. O que é a receita? Receita é tudo que você recebe. O seu salário, por exemplo, é uma receita, um bico que você faz é uma receita. Então você vai colocar todas as suas receitas. Se você é assalariado, é mais simples, porque normalmente quem é assalariado como eu tem uma receita e sabe quanto que é aquela receita, que é o valor que está lá no contra-cheque. Fácil. Mas quem é autônomo ou comerciante, aí já é mais complicado. Aí tem que lançar as receitas, as várias receitas que tem. Então, o primeiro campo é receita. E aí a gente cria um outro campo, despesas. E nessas despesas a gente vai colocando as nossas despesas mesmo. Água, luz, telefone, aluguel, quem paga, prestação de casa, prestação de carro, e enfim, vai colocando. É interessante também agrupar as despesas por categorias. Por exemplo, a gente pode agrupar todas as despesas da nossa casa, colocar como moradia, por exemplo. Os gastos com remédio, com plano de saúde, coisas do tipo, a gente colocar num grupo chamado saúde. Os gastos com escola, faculdade, enfim, a gente pode agrupar como educação. Os gastos... E aí a gente vai fazendo os nossos gastos. Se a gente der uma pesquisada na internet, a gente vai ver vários modelos prontos desses gastos e aí a gente vai agrupando eles. Há um tempo atrás eu fiz um modelo desses que eu usei bastante tempo, isso deve ter mais ou menos uns 4 anos atrás, e até hoje eu tenho eles aqui. É bem interessante, eu agrupava em envelopes. E aí aqui um exemplo para que vocês possam ver. Então, esse envelope aqui era um envelope de combustível. Então, eu separava um valor percentual do meu salário para o combustível. Aí, eu sabia mais ou menos quanto eu gastava, então eu tirava aquele percentual e colocava aqui. Se sobrasse, eu colocava em outro envelope que vocês vão ver logo mais. Se não sobrasse, eu parava de andar de carro. E aí não gastava mais com gasolina. Esse envelope aqui era um envelope que eu falei que quando sobrava, eu colocava aqui, é o envelope resto. Tudo que sobrava dos outros envelopes eu colocava aqui. Se sobrava alguma coisa, estaria aqui e eu poderia fazer uso depois. Se sobrasse daqui, aí eu colocava um envelope que vocês vão ver logo a seguir. Esse aqui era um envelope de diversão. Eu separava mais ou menos 10% do meu salário para diversão. Aí o que é a diversão no meu caso? Era cinema, restaurante, esse tipo de coisa assim. Então eu colocava aqui. Quando acabava o valor que tinha aqui, naquele mês eu não me divertia mais pagando. Eu buscava outros meios para me divertir, meios que eu não tivesse que gastar dinheiro. E a gente tem muitos meios de se divertir sem estar gastando dinheiro. Esse aqui era um envelope que eu também colocava um valor, é um envelope de liberdade financeira. A gente vai falar em um vídeo só sobre esse assunto aqui, então eu não vou falar muito sobre isso não, mas é um tema interessante. Esse aqui era um valor,
um envelope que eu colocava um percentual para a economia, entendeu? Que é interessante, a gente já falou e vai falar muito sobre essa questão aqui, a economia. Então eu colocava aqui, e quando sobrava lá do resto, do envelope do resto, eu colocava dentro da economia e depositava no banco. Esse aqui é o envelope da casa, eu colocava um valor mais ou menos, que eram as contas da casa, água, luz, telefone, compras e tal, colocava tudo aqui. E aí, como os gastos da casa eles variam, eles oscilam, então há alguns meses sobrava algum valor e eu colocava naqueles outros envelopes lá. Tinha mês que faltava e eu tinha que tirar de outro canto. Esse aqui era um envelope gastos pessoais. Eu estipulava um valor, aqueles pequenos gastos que eu falei que é o que a gente realmente peca e perde muito dinheiro. Então eu colocava um valor aqui que eram os gastos pessoais, aqueles gastos cotidianos, entendeu? Então eu colocava o valor aqui, quando acabava o dinheiro aqui, aí realmente eu tinha que parar, porque acabou a fonte, secou só no próximo mês. No caso eu sou assalariado. Falando da questão desses gastos pessoais também, como fazendo esse orçamento ainda a gente não consegue identificar pormenorizado para onde está indo o nosso dinheiro. Então, para isso a gente tem que ter um controle fino, para que o diagnóstico seja preciso. Como a gente faz esse diagnóstico fino? Você pode pegar uma caderneta, aquelas cadernetinhas pequenas, aquelas que custam R$1 nas papelarias, e aí andar com ela no bolso ou na bolsa, e aí fazer 3 campos: descrição, data e valor. E tudo que você está na rua, comprou um pão numa padaria, data tal, valor X, coloca lá. Se você não tem uma caderneta, você pode pegar até uma folha em branco e colocar mais ou menos como eu fiz aqui. Corta ela, coloca descrição, data e valor. Coloca várias, faz tipo um bloquinho de notas e aí anda com isso aqui no bolso. Como eu coloquei 2 exemplos aqui, padaria e a descrição, data dia 12 do 1, valor R$4. Estacionamento, 12 do 1, data, valor R$3. Aí você vai fazendo isso aqui. Quando você chegar em casa, você lança esses valores aqui lá no seu orçamento, na sua planilha, ou no seu celular, no seu computador, no seu caderno, enfim. Aí você vai fazendo isso todos os dias e lançando lá no seu controle total, para que você veja para onde o seu dinheiro está indo. Todo mundo que faz esse tipo de coisa aqui, que tem essa disciplina, essa fidelidade de fazer esse tipo de coisa aqui, toma um susto muito grande e constata que o dinheiro está indo nessas pequenas coisas aqui, não é nas pedras grandes, não é nas despesas grandes, são nessas pequenas despesas que a gente, é pouquinho, não vai fazer falta, e faz muita falta. E aí a gente pode tá cortando gastos dessas coisas que a gente faz aleatoriamente. O orçamento é interessante fazer porque todas as grandes empresas, o governo, todos fazem orçamento. Por que nós não fazemos o nosso? É por isso que a gente perde muito, porque a gente não segue o exemplo das empresas, o exemplo do governo. A nossa casa, a gente devia pegar como é a gestão de uma empresa e trazer para o nosso lar, porque as empresas, as grandes empresas, elas têm todo um controle. Por isso que elas conseguem viver longo tempo. E a gente não, a gente vai deixando a nossa vida nos levar, a gente não prepara um orçamento, a gente não sabe para onde está indo o nosso dinheiro, e nessa a gente deixa de economizar, a gente deixa de investir, a gente deixa de ter uma saúde financeira, porque a gente não sabe para onde está indo o nosso dinheiro. Então, o que eu falei nesse vídeo é para que a gente possa diagnosticar o problema financeiro que a gente está tendo. A gente possa saber para onde está indo aquele dinheiro que a gente poderia estar fazendo para outras coisas. Desculpa qualquer coisa, é um vídeo assim, feito assim, meio que no improviso, entendeu? Mas o objetivo é sempre fazer o bem,
porque as pessoas, e eu me incluo também, a gente tem muita deficiência nessa questão financeira. O problema nunca foi o ganhar, o problema está no gastar. A gente não tem o controle, e sem controle a gente faz coisa que não deveria fazer. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.